e uma alegria tão grande chegar aos 30 anos da ASP. Eu sou a Deise César Franco Bernardi, fui a primeira presidente eleita dessa associação, da qual nós fizemos parte na construção, na consolidação da área sociojurídica e psicológica no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Eu sou psicóloga, não sei dizer a minha idade, vocês vão deduzir aí pela nossa história, não preciso dizer isso, mas dizer sim que a minha história pessoal ela se cruza inegavelmente com a construção da história da ASP, para quem a gente se dedicou muito tempo com parceiros incríveis como a Marie-Claire, que hoje é a nossa presidente, que dá continuidade à nossa associação. Essa participação, né, no NECA, aliás, desculpe, na ASP, ela ocorreu a partir de um movimento de estratégias de fortalecimento da visão interdisciplinar no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. É importante a gente lembrar que a psicologia ela chegou muito depois do serviço social, 30 anos depois, mas ela chegou através, inclusive, de uma ação coletiva para que nós garantíssemos que o primeiro concurso público fosse realizado a partir de uma prova que reconhecesse já o acúmulo de conhecimento realizado desde 1979, quando a gente faz a transição do Código de Menores, do Alírio Cavalieri, para o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, eu acho que uma das coisas importantes que aconteceram na minha própria vida profissional e pessoal foi poder participar da construção do Estatuto da Criança e do Adolescente e inaugurar na ASP um espaço de participação democrática, onde o diálogo interprofissional pôde se fazer com a união das duas categorias profissionais que hoje compõem a equipe interprofissional prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, nos artigos 150 e 151. Pessoalmente, os colegas que acompanharam esse movimento e que construíram a ASP juntos sabem que nós começamos numa mesa de padaria, depois com uma sede emprestada pela Associação dos Oficiais de Justiça, e até nós conseguirmos a nossa sede própria, que hoje está lá na Rua Barão de Itapetininga. Essa trajetória, né, eu acho que é simbólica, no sentido de que a gente não só conseguiu estruturar um espaço físico, onde a nossa possibilidade de diálogo permanente está garantida, mas também de que, até chegar a esse lugar, nós tivemos que aprender a dialogar entre nós, aprender a nos fazer ouvir dentro do Tribunal de Justiça, que até então nos via como uma categoria profissional numericamente não muito importante, mas que, aos poucos, garantiu que a sua especificidade fosse reconhecida. Tanto que nós tivemos, nesse percurso, a ASP lutando e muito pela formação permanente dos profissionais e, inclusive, lá atrás, o fornecimento pela instituição Tribunal de Justiça dos materiais fundamentais para o nosso trabalho. Eu me lembro da luta que nós tivemos, por exemplo, para que a gente pudesse ter acesso a uma verba para adquisição de livros, para que a gente pudesse estar se renovando, para que a gente pudesse estar se atualizando. Entre os momentos mais marcantes, são tantos os momentos marcantes, talvez um momento bastante marcante para mim tenha sido os gritos de guerra que a gente precisou fazer na João Mendes, nas praças, na Praça da Sé, nas ruas, para que a gente pudesse garantir que nós tivéssemos um salário justo, que nós tivéssemos escuta entre as demais organizações, associações, entidades que compõem o poder judiciário. Eu me lembro que a gente conseguiu a liderança desse grupo, e isso foi bastante relevante e importante, diante de uma categoria numericamente muito inferior dentro do Tribunal de Justiça.
Mas talvez um outro momento muito marcante e importante foi quando a ASP conseguiu realizar a pesquisa, né, a partir do primeiro inventário de necessidades, a gente conseguiu, primeiro, realizar uma pesquisa sobre o perfil do assistente social e do psicólogo e da qualidade do trabalho realizado. Em cima desses dados, nós pudemos conseguir a aprovação de concursos públicos e a extensão do psicólogo para o interior do estado de São Paulo. E o fortalecimento do serviço social judiciário em diálogo com a psicologia, quer dizer, assim, essa construção dessa parceria, ela foi se dando, inclusive, a partir do momento que nós solicitamos o direito à fala, num evento lá na escola na Escola de Direito do Largo de São Francisco, quando o evento era fechado só para juízes, era lá um encontro dos juízes, de menores ainda naquela época, e foi uma grande organização para que a gente pudesse mostrar que nós éramos capazes de construir conhecimento, de dialogar de uma forma interprofissional, né? Interdisciplinar. E eu me lembro da nossa organização em escrever as teses e as propostas, tema a tema, mesa a mesa, e da gente se inscrever de uma forma tão contundente que a organização daquele momento, daquele encontro dos juízes de menores, teve que se expandir para um encontro sobre a menoridade, em que o serviço social e a psicologia pudessem estar participando como construtores de conhecimento. E como profissionais que lidam no cotidiano com a garantia fundamental dos direitos da criança, do adolescente, esteja ele nas varas de menores, varas depois da infância e da juventude, graças ao Estatuto, mas também nas demais, como nas varas de família e sucessões. Também nas varas criminais. Então, assim, aos poucos, eu acho que a ASP foi não só demarcando o lugar desses profissionais, mas também de um projeto profissional. Esse projeto profissional, eu acho que a gente poderia estar trazendo para os dias de hoje, né? Eu tenho observado que, apesar de não estar na ASP, do ponto de vista do cotidiano, porque eu estou extremamente bem representada pela diretoria, a quem eu confio, a quem eu admiro, a quem eu parabenizo pelo trabalho realizado, mas eu percebo, pelas minhas andanças nesse mundo, o quanto as equipes interprofissionais continuam ou estão agora ainda mais exigidas do ponto de vista burocrático da instituição, a partir de uma subserviência, às vezes, até com uma falta de independência técnica, e apontando na direção de que a gente tem que recuperar não só o projeto político dos profissionais dentro do Poder Judiciário, mas também no sistema de justiça. Nós hoje não estamos só no Poder Judiciário, nós estamos também no Ministério Público, na Defensoria Pública, nas coordenadorias da infância e precisamos chegar no Conselho Nacional de Justiça. Nós não temos lá onde se decide em tantas resoluções os direitos de todos, de como vai funcionar o Poder Judiciário, sem ouvir a equipe técnica. Nós não estamos lá ainda. Então, nosso projeto precisa continuar. Outra coisa que eu acho que precisa continuar, e a ASP é fundamental nisso, é ter uma visão de que a equipe técnica teve as suas funções bastante redefinidas a partir das alterações do Estatuto da Criança e do Adolescente, em 2009, com a Lei 2010, que acabou por tirar da equipe técnica a responsabilidade do estudo que é anterior à decisão pela medida de acolhimento. Hoje eu percebo que isso ficou um vácuo e que as crianças têm sido acolhidas muito mais pelos conselhos tutelares do que pelo Poder Judiciário, sem nenhum tipo de estudo que realmente mostre que essa é a medida protetiva mais indicada naquele caso. Reafirmando a necessidade da equipe técnica ser alguém que compõe a rede municipal, que esteja próximo das demais
setores, né, que compõem o sistema de garantia de direitos e não uma prática aí de gabinete isolada, que foi alguma coisa que a gente desenhou no projeto de profissão, quando a gente conseguiu, inclusive, o reconhecimento disso no Conselho Federal de Psicologia, com a especialização da psicologia jurídica, né? Eu acho que isso faz parte da história também, é uma coisa a ser resgatada, porque eu me lembro que nós já estávamos trabalhando há bastante tempo, e a ASP à frente disso, quando o Conselho lança a necessidade da especialização e esperava que todos os profissionais fizessem uma prova para comprovar a sua, entre aspas, capacidade para exercer essa função. Nossa, para que fizeram isso? A ASP lutou bravamente para mostrar que quem tinha desenhado essa linha de trabalho, essa especialização, tinha sido os psicólogos que estavam em ação e que, portanto, a descrição das atribuições, das funções, publicadas em resoluções, em portarias, em provimentos, precisavam ser abarcadas também pelo Conselho Federal de Psicologia, e a gente conseguiu fazer isso, e depois nós passamos, né, um documento em que todos os psicólogos da época apresentaram o mesmo documento, o que fundamentou uma mudança de postura no âmbito do sistema de psicologia. E também no âmbito do Cefes, do Conselho Federal de Serviço Social. Eu acho que há um diálogo que foi aberto com os órgãos que representam essas profissões, também os órgãos que representam juízes, promotores, defensores, em que hoje a equipe técnica é efetivamente reconhecida como alguém que faz a diferença nos processos, nas decisões, no acompanhamento dos casos. Eu acho que há uma preocupação grande com tudo que nós vivemos no governo que termina agora, e que veio com todas o retrocesso, não só nas políticas de garantia de direitos, mas também no Poder Judiciário, inclusive com aquela velha ideia da terceirização dos serviços técnicos, né? Como se a gente fosse apenas perito e que eles pudessem estar nomeando peritos tanto para os casos das varas de família, quanto para os casos das varas da infância. Eu problematizo isso, continuo problematizando isso, porque eu acho que a nossa atribuição desenhada dos artigos 150 e 151 do Estatuto vão muito além de fazer apenas a perícia, e não desconsiderando a perícia como uma especialidade nossa, mas não nos reduzindo a ela. Então, eu acho que assim, a importância da ASP hoje ela é histórica, ela precisa estar retomando o projeto político dos profissionais nesse momento de redemocratização do país, voltando a dar a essa categoria a força política que ela tem e deve ter, na construção de uma prática mais cuidadosa, em que a criança e o adolescente sejam, de fato, ouvidos e ouvidos com muita atenção, para que as nossas produções de relatórios, de laudos, de pareceres, possa retratar o compromisso ético-político que nós temos na garantia dos direitos humanos. Eu sempre dizia, na época que eu estava lá na ASP, e que continuo de coração na ASP, eu sou a ASP, de que a gente não pode substituir a fala direta da criança. Nós falamos sobre o que nós ouvimos sobre ela, dela, mas nós não podemos suprir a sua própria voz, né? E eu me lembro que um dos compromissos desse projeto político era de que nós pudéssemos nos tornar adultos um pouco mais escutadores, né? De que a gente pudesse ter ouvidos, ter acolhida, ter uma postura mais respeitosa em relação à história das pessoas, inclusive das famílias que perdem o poder familiar, como é que isso é escrito no processo, porque essa criança, quando se tornar um adulto, ela vai querer saber da sua história de vida. E ela vai encontrar essa história de vida nos processos, porque ela tem o direito de consultá-los depois de 18 anos ou em situações especiais.
Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que nós escrevemos a história do nosso olhar sobre a infância, sobre a família, sobre a sociedade que nós vivemos, em todos os relatórios que nós escrevemos. Nós escrevemos também a história da nossa profissão, do nosso compromisso político. E um dia nós vamos ser objeto de estudo, né? Então, eu gostaria muito, assim, um abraço muito solidário, muito feliz pelos 30 anos da ASP, dizer que a nossa luta continua, uma luta que não no sentido bélico do termo, mas no sentido do esforço coletivo de construir um lugar onde as pessoas que buscam o poder judiciário encontrem justiça, né? E que nós possamos ser pessoas responsáveis por isso, profissionais que sejam realmente não só bem formados do ponto de vista técnico, mas muito bem formados do ponto de vista humano. Eu acho que com a idade a gente vai aprendendo que a nossa competência não está só no que a gente escreve ou nos livros que a gente lê, mas está na nossa capacidade de escutar as pessoas, de escutá-las e levá-las a sério, principalmente quando elas são crianças, cujos destinos muitas vezes são decididos sem que elas sejam ouvidas, sem que elas sejam consideradas. Então, embora eu esteja aqui comemorando o aniversário da associação, eu vou falar da importância dela para que os profissionais da área interprofissional voltem a ter força política. É o momento histórico da gente rever o lugar que nós estamos ocupando nas políticas de atendimento aos direitos da criança, né? O Conselho Nacional de Justiça precisa ter equipe técnica, e as equipes técnicas em todos os lugares desse país, mas especialmente em São Paulo, que é o berço dessa origem, vamos dizer assim, interprofissional, precisa zelar muito por esses profissionais, onde eles estiverem. Eu me lembro das caravanas dos colegas que ficavam debaixo de chuva, debaixo de sol, lutando para que a gente pudesse ter um salário mais digno, um plano de carreira, e que aí tivesse um nome que nos identificasse, que nós tivéssemos a liberdade de nos reunir e da gente também formular propostas da nossa atuação, que elas não viessem de cima para baixo, mas de nós para as deliberações que os tribunais de justiça desse país podem fazer. Então, São Paulo conseguiu muito e graças a ter uma associação tão forte. Então, eu peço aqui que vocês recebam um abraço saudoso, carinhoso e muita esperançar, no sentido de que a gente ainda tem coisas para fazer juntos, e a ASP é o canal para isso. Muito obrigada. Maricléria, diretoria, parabéns pelo trabalho tão profícuo e por essa possibilidade de dizer isso para vocês. Admiração, carinho, estamos juntos. Obrigada.